Ligou? Altar versus pecado. O tema de hoje é: você pode pecar no altar e tudo parecer normal? O pastor pode subir no altar em pecado? O vídeo de hoje vai estar falando sobre um pastor que ficou paralítico após fazer algo errado no altar. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. É só apertar aqui no inscreva-se, é gratuito. Apertar o like, que vocês gostaram do vídeo. E se vocês quiserem continuar recebendo notificações de cada vídeo que vai ser lançado aqui nesse canal, você aperta o sininho. Então, como assim um pastor ficou paralítico ao subir no altar? Sim, o pastor ficou paralítico por uma única questão. Com o altar a gente não brinca. A gente não brinca com Deus em hipótese nenhuma. A gente muitas das vezes brinca com várias coisas na nossa vida. Mas com Deus e com o altar não se brinca. Esse pastor era casado, muito bem casado, tinha filhos. Era um pastor dedicado ao altar. Aparentemente um homem de Deus. Ou era um homem de Deus. Não, quem sou eu para julgar, né? Mas ele era pregador do evangelho, todo mundo gostava muito das suas pregações, do seu louvor. Ele ministrava bem aquele culto, era um culto de avivamento, de fortalecimento, a igreja cheia. Porém, ele dentro da igreja, sendo pastor, ele se envolveu com uma irmã daquele ministério. Ele se envolveu com uma irmã naquele ministério. Maldita é o momento em que você abre espaço para a conversinha no teu zap. E esse pastor abriu, quando falou oi, ele respondeu oi, foi o primeiro contato. Depois foram vindo outros e outros e outros e outros contatos. O pastor fazia atendimento na casa da irmã, sozinho, sem a esposa. Ele não usou com sabedoria. Porque o pastor, ele pode ir na casa das pessoas ministrar a cura, a oração, a palavra, mas sempre com a sua esposa ou com mais pessoas do ministério junto, nunca sozinho. E ele foi sozinho, porque o diabo o mal já tinha colocado a sementezinha dele ali. E ele foi lá para a casa da irmã. Quando ele foi para a casa da irmã, o que aconteceu? Ele simplesmente teve contato com ela. Ele manteve relação sexual com aquela irmã. E ele foi para casa como se nada tivesse acontecido, como um dia de culto normal. Chegou em casa, não falou nada com a esposa, agiu naturalmente, porque ele era um bom pai, um bom marido e um excelente pregador do evangelho. Mas ele não vigiou. Porque o diabo ele é sujo, o mal é sujo. Então, o que acontece? Ele foi para casa, beleza, dormiu muito, acordou, e naquele outro dia era o culto e Santa Ceia do Senhor. Aquele pastor não teve o temor de Deus, porque ele é conhecedor da palavra. Ele subiu no culto em pecado, ministrou a Santa Ceia à igreja, tomou da Santa Ceia no altar de Deus, sendo que um dia antes ele estava tendo relação sexual com uma irmã da igreja e ele sendo casado. Pois bem, ele foi para casa, até ali tudo bem, nada tinha acontecido, ninguém viu ele entrando na casa da irmã, ninguém viu ele saindo, ninguém viu ele cometeu um ato sexual. Aparentemente era um pecado que ninguém ia saber. Mas aos olhos de Deus, nada passa desapercebido.
E não existe o pecadinho ou o pecadão. Aos olhos de Deus, se você pecou, ele vai estar vendo. Se você lutou para não pecar, ele está vendo e vai dando a vitória. Então, o que acontece? Ele foi dormir, dormiu. E quando ele acordou, ele não conseguiu mais mexer o corpo. Ele ficou paralítico do pescoço para baixo. E ele gritou à esposa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E foi fazendo fisioterapia, foi indo para o médico, e os médicos não descobriram o que tinha acontecido com ele. Não foi AVC, não foi nada. Ele simplesmente paralisou. E os médicos não sabiam o que tinha acontecido com aquele homem. Mas aquele homem sabia o que estava acontecendo com ele. Então, foi para fisioterapia, foi para várias coisas, nada conseguiu fazer com que aquele homem andasse. Só que um irmão da igreja teve um contato com Deus e Deus falou, vai na casa do pastor João, é o nome simbólico, tá, gente? O nome do pastor não é esse, não. Vai na casa do João e fala para ele, eis que tu estás assim, porque tu cometeste pecado perante os meus olhos e perante o altar e perante a igreja e tomaste do meu corpo e bebeste do meu sangue indevidamente. Esse mal não veio para a morte, mas veio para que tu se conserte com Deus. Então, imediatamente, aquele pastor começou a chorar, mas chorou muito, porque ele sabia o que ele tinha feito. O irmão foi embora e aquele pastor sabia que aquilo só tinha uma maneira de Deus reverter aquela situação. O pastor chamou a sua esposa e isso, a esposa cuidando dele, trocando fralda, dando comida, fazendo tudo como ela sempre fez antes e continua fazendo ele enfermo. A fisioterapia começou a melhorar uns dedos, mexer, algumas coisas, mas nada estava fazendo ele sair daquele estágio de paralisia. Só que quando ele chamou a esposa dele e falou, meu bem, vem aqui. Ela foi. Ele falou assim, meu amor, eu tenho que te falar uma coisa, confessar diante de você uma coisa. Ela falou, fala. Eu pequei contra ti, pequei contra os céus. E eu te peço perdão. Me perdoa, minha esposa. Porque por um momento eu deixei de olhar para Deus, por um momento eu deixei de ter temor a Deus e cometi pecado contra o altar, contra Deus e contra você. A esposa perdoou ele. Foi difícil. Ela engolia aquela situação, mas ela perdoou ele e continuou orando, e ele foi voltando aos poucos, e voltou a andar. Quando ele voltou a andar, ele falou, me leva para a igreja porque eu quero ir hoje. A esposa olhou para ele assim, e ele falou, só me permita subir no altar para falar uma única coisa. E quando aquele pastor subiu no altar, ele falou exatamente tudo o que tinha acontecido com ele. A igreja, alguns se espantaram, outros choraram, porque tem que ter coragem. Se você teve coragem para pecar, você tem que ter 2 vezes mais coragem para reconhecer o teu erro, parar aquela ação e voltar para o caminho da retidão que é o Senhor Jesus. Então, aquele pastor, diante da igreja, ele confessou o pecado dele, deixou de administrar o presbitério, ele deixou de administrar como pastor, mas ali houve salvação na vida dele. Então, o conselho que eu te dou, não brinque com o altar de Deus, pois o altar de Deus, ele é santo. Esse pastor, ele teve uma oportunidade, mas tem muitos que não têm e não terá. Deixa o like, se inscreve no canal e voltaremos com casos reais.